Então, ó, pessoal, então aqui, ó, vocês tinham que ler o texto, né? Que consequências terão na vida as crianças trabalhadoras de Bauru. Então, ao ler o texto, vocês tinham que fazer a página 9, tá? Na página 9, vocês teriam que responder a número 20, 21, 22 e 23. Então, na 21 falava o seguinte: associe os parágrafos aos seus conteúdos. Então, vocês têm primeiro parágrafo, segundo parágrafo, colocar, né, número 1 ou 2. Qual a informação? Aí vocês têm que colocar ali do ladinho consequências da situação, problema e legislação a respeito e apresentação da situação, problema, né? Qual vocês assinalaram, qual vocês colocaram ali os número 1, número 2, né? Fizeram ali, associaram os parágrafos com a frase, a frase, fazendo a relação ali de sentido. Então, o primeiro parágrafo é 1 e segundo parágrafo 2. Então, vocês têm que completar aqueles dois parênteses. E depois, ao lado, vocês têm que colocar aqui, associar. Então, o primeiro parágrafo qual é? Consequências da situação ou apresentação da situação, problema? Qual que vocês fizeram? Ou não registraram essa? A primeira eu coloquei 2. E a outra, número 1. Isso mesmo. Então, primeiro parágrafo, apresentação da situação, problema. E o segundo parágrafo, consequência da situação, problema e legislação a respeito. Muito bem. Então, ficou 2 e 1 ao lado, né? Explique qual é a situação, problema. Qual a situação, problema aqui? As crianças que trabalham em Bauru. As crianças que trabalham em Bauru. Muito bem. Depois vocês têm a número 21. No terceiro parágrafo, a autora, qual que assinalaram? No segundo parágrafo, a autora... As pessoas que empregam crianças. Hã? Critica as pessoas que empregam crianças. Isso mesmo, critica, né? E na página, na número 22, diz o seguinte, no terceiro parágrafo, as pessoas que empregam crianças usam dois argumentos. Quais são eles? O que vocês fizeram ali? Identifique os argumentos para justificar. Quais são eles? Menor para argumentar e justificar, né? O pagamento menor para as crianças. O que eles falaram? Por quê? Porque elas fazem um trabalho mais devagar. Isso, muito bem. O que mais? E a outra? Vamos lá, povo, participando. E argumento para justificar por que empregam crianças. Porque pagam menos. E o que mais? E eles estão o quê? Facilitando, ajudando, né? Essa é a ideia deles. Que assim eles podem ajudar, né? As crianças, né? Evitando elas de passar fome, de passar necessidades, né? De estar roubando. Tá? Então, essa é a justificativa deles. Na 23, vocês têm que completar o quadro. Deixa a prof colocar lá. E aqui, ó, a gente já volta para responder ali no caderno, tá? Então, aqui, ó, vocês tinham que responder esse quadro. Vocês tinham que responder o quadro ali embaixo, onde diz o seguinte: qual a opinião da autora sobre argumentos usados pelas pessoas que empregam crianças? Vocês tinham que preencher o quadro. Então, a opinião da autora sobre argumentos para justificar o pagamento de um pagamento menor para as crianças, e a opinião da autora sobre os argumentos para justificar
por que empregam crianças? Concorda ou discorda ali na letra A sobre a opinião da autora? Nessa daqui, ó, nesse primeiro argumento aqui. O que vocês colocaram? Concorda ou discorda? Discorda. Ela discorda, né? Depois, qual a palavra mostra a opinião do redator? Tem uma palavrinha ali, o que ela diz? O que ele diz ali? Bom dia, prof. Bom dia. O que ele Ó, o diz Guilherme ali? Silva entrou e não deu bom dia. A prof. A Eduarda. A prof já chama. Quem que entrou antes aí? Eu agora entrei. É o Caio que entrou agora. Caio. Não, eu entrei agora. Luiz Felipe, né? Dois entraram agora. Desculpa pelo Então, atraso. estamos fazendo correção na página 9, tá? Então, ali na página 9, vocês têm a letra A, a B e a C e a D falando sobre os argumentos para justificar o pagamento menor para as crianças. Então, na letra B, qual é a palavrinha que a autora diz ali? Qual a palavra mostra a opinião do relator? Tá aqui, página. Página 9. É um absurdo. Não? Não. Relator, né? Relator, a fala do relator. Qual é? Não fizeram essa? Alegando. Encontraram essa palavrinha lá no texto? Ainda nem tinha aberto o cochilo, ainda não abri. Alegando, né? Então, é a palavrinha ali que mostra a opinião do redator. E na letra C, o significado dessa palavra, consulte o dicionário. Qual é o significado da palavra alegando? Pesquisem aí, depois a gente volta na letra C. E na D, de que forma essa palavra mostra a opinião do redator? Então, primeiro vocês vão ter que escrever ali, ver o significado e depois fazer a letra D, tá bom? A prof já... Alguém achou aí no dicionário o significado da palavra relator? Alegando, desculpa. Não? O que significa alegar? Citar, né? Mencionar como prova, tá? Apresentar uma explicação. E na D, de que forma essa palavra mostra a opinião do redator, né? O verbo alegar, ele vai sinalizar claramente, né, aquilo que o leitor está indicando, né? Está invocando, tá? Bom dia, prof. Bom dia. Quem que entrou aí? A Maria? A Maria. Maria, deixa eu dar presença aqui para Maria. E na outra, a opinião da autora sobre os argumentos para justificar o porquê empregam as crianças. Daí, discorda ou concorda? O que vocês fizeram? Discorda, né? Discorda, muito bem. E qual construção mostra a opinião do redator? Qual a palavrinha? Aí sim. Aí eu já não fiz, professora, me desculpa, mas eu tenho um limite de vontade de fazer tarefa. Mas aí é o limite de vontade. Tu tens que aumentar esse teu limite de vontade, né? Qual a construção ali? Qual é a palavrinha que ele fala? Não fizeram essa? Ih, meu Deus do céu. É Tá um difícil, absurdo, né? Que ele diz que é um absurdo. E na C, eu acho que o Gustavo acabou trocando essa pela letra B, né, Gustavo? Foi isso que você falou antes, né? E na letra C, de que forma essa construção mostra a opinião do redator? O que significa é um absurdo? É uma coisa que eu não fiz essa, porque por mais que incrível que seja, eu não consegui explicar. O que ele faz? O que ele diz? Ele faz uma crítica
né? Uma crítica, ele está criticando, né? Ele está fazendo de uma forma negativa. Olha lá, ó, a prof vai colocar aí para vocês, tá? Para vocês conferirem. Ó, então aqui ele discorda e também discorda que é alegando e é um absurdo, citar e mencionar como prova, né? E aqui ele fala sobre, ó, uma avaliação negativa, né? Algo contrário. Aqui a palavra do dicionário, né? O significado. E aqui aquilo que a professora falou, né? O verbo alegar, ele sinaliza claramente que, ó, que está invocando pela parte, né? Que endossa o argumento. Quer dizer que ele está falando, ó, ele está sinalizando claramente que não concorda, tá? Depois vocês tinham lá na página aqui, ó, do texto, vocês tinham umas perguntinhas que a prof acabou pulando ali. Vocês tinham que registrar lá no caderno. Então, peguem o caderno lá para a gente fazer as atividades lá do caderno, para a gente ir para outra página. Lá no caderno, vocês tinham o seguinte, deixa eu voltar aqui no meu caderno. Vocês tinham a seguinte pergunta. Qual foi provavelmente a proposta de produção do texto apresentada pela professora? Qual foi a proposta dela? Sobre o trabalho infantil é o quê? Trabalho infantil é um crime, né? Que é um crime, que é um problema, né? Isso mesmo. E qual a solução? Qual era a solução ali? Eliminar o quê? O trabalho infantil. Eliminar o trabalho infantil, né? E as consequências, né? Seriam visíveis para para o trabalho infantil, né? Então, ou essas consequências, se caso, vamos pôr ali, ó, esse trabalho infantil é um problema, né? Caso não, que a professora falou no texto, né? Que é um grande problema, eles tinham que elaborar ali uma consequência, né? Então, qual a solução, né? A consequência era eliminar. Se eles têm um problema, eles têm que eliminar esse problema, no caso, o trabalho infantil. E na B, releia o título da dissertação, argumentos e desvios em relação à pontuação. Justifique. Sim ou não? Lá no texto, lá no título, ó. Há presença de vírgula no título? Tá aí. Sim, tá aqui, ó. Vocês estão No meio da vendo. frase. E o que essa vírgula faz aqui? Separa o sujeito do predicado, que não Ela pode. é o quê, então? Inadequada, né? Se ela separa o sujeito do predicado, ela não pode estar aqui, tá? Segundo as regras de pontuação, né? E depois, a letra C. Nessa dissertação escolar, existe uma avaliação do problema ou uma proposta de solução para o problema? As duas, né? Tem uma proposta, tem uma solução e tem um problema, né? Então, no caso, tem um problema e tem logo após uma solução. Então, lá na outra página, na página 10, vocês tinham a seguinte... Ó, na página 10, vocês tinham que reler ali o quarto parágrafo e responder as questões. Qual tipo de pessoa a autora analisa nesse parágrafo? O que vocês fizeram? As pessoas que acreditam que as crianças poderiam trabalhar ou que as crianças não poderiam trabalhar? Não poderiam trabalhar. Pessoas, né, que analisam que crianças não poderiam trabalhar, isso mesmo. E a autora aponta uma contradição, né, contradição entre essas pessoas que acreditam e aquilo que elas fazem. Qual é essa contradição?
que essas pessoas acabam fazendo o quê? Comprando as coisas das crianças quando elas ficam nos semáforos, né? Mesmo sendo contrárias, acabam lá comprando algumas coisas, né? Que as crianças vendem. Né? No caso, as crianças deveriam estar estudando, né? Sem estar trabalhando ali, né? Sem estar vendendo para poder ter o seu sustento. E na C, a opinião da autora, o que essas pessoas deveriam fazer? Comprar produtos das crianças ou de adultos? De adultos. Comprar somente produtos, né? Dos adultos, né? E não das crianças. E na C, qual é a construção usada pela autora para mostrar a opinião? As complemento da questão anterior. Qual é a construção usada? Que as pessoas deveriam comprar somente os produtos dos adultos. Tá? Galerinha, hoje não quer falar muito com a prof, né? Ó, vou colocar aqui para vocês. Para vocês conferirem. Teve um pequeno equívoco aqui que eu tava falando no mudo, por isso que a professora não respondia. Ah, tá. Eu já tava bolado, eu já tipo, pô, por que você não responde mesmo? Ó, então vamos lá na outra. Lá na outra questão, vocês têm a número 25, que vocês deveriam também registrar no caderno. Então, nessa atividade, vocês tinham que responder ali, ó. Opinião da autora sobre o trabalho infantil. Qual é a opinião da autora do trabalho infantil? Qual é a opinião dela, gente? Que é um crime. Que É um crime. Que realmente isso deve acabar, que é um crime, né? Sim. No ponto de vista do trabalho infantil, né? É um crime. O argumento para justificar a opinião da autora, o que fizeram? Qual a opinião dela? Que é errado, né? Para fazer isso tem que acabar com o trabalho infantil. Isso mesmo, né? Que não permite a criança viver, né, a sua infância, né? Sim. Faz com que a criança não viva ali no mundo dela, né? Ela está vivendo um mundo adulto, né? E compromete também a sua vida lá no futuro, né? Na qual ela não está buscando um futuro. E a proposta da autora, qual é a proposta dela? Ter escola o quê? Tempo integral para essas crianças. Assim elas não vão precisar ir para a rua, né? Vender os produtos, porque ali elas vão ter alimentação, né? Vão ter o contato com esportes, né? Com brincadeiras, tudo relacionado à educação. E quais palavras ou expressão a autora usa para introduzir a opinião e argumento? O que ela diz? Quais são as palavrinhas ali? A autora faz referência ao meu ver, né? Ao ponto de vista, tá? Então, ela acaba fazendo referência a essas palavrinhas ali. Ela não fala eu acho, né? Ao meu ver, ao ponto de vista, né? E na 26, vocês deveriam associar ali os parágrafos, sexto parágrafo e sétimo parágrafo. Então, vocês deveriam colocar 1 e 2, e depois vocês deveriam associar esses parágrafos às frases ao lado. Avaliação do problema ou atualização do caso citado no início. Qual é o sexto e o sétimo parágrafo ali? Dessas duas frases que a professora leu. Quais parágrafos? Ali do ladinho, vocês têm 6 parágrafos, o sexto parágrafo e o 7. Então, vocês deveriam numerar ele, colocar 1 e 2. E depois fazer referência ao lado. Qual colocaram? Qual é o sexto parágrafo? Avaliação do problema ou atualização do caso citado no início?
Qual que vocês disseram? Avaliação do caso citado no início. É o parágrafo 6º e depois a outra ficou como parágrafo 7º, né? Sim. E qual é a importância da tese dos argumentos de uma dissertação? Qual é a importância? Moleque, ninguém vai responder nada, cara. Pois é, gente. Vamos lá. Vamos lá, respondendo a 27. Pergunta se alguém tá ouvindo. Será que alguém está ouvindo? Eu tô Eu aqui. tô, prof, Ó, mas então, eu tô com na vergonha. 27, Eu também tô com Também, vergonha. eu também. Eu acredito, tô com vergonha. a Ei. importância, ó, a tese ela expressa Também tô aqui. a opinião do autor, né? Então, numa tese, esses argumentos eles são fundamentais, tá? Então, é fundamental essa opinião do autor, né? Da construção da tese, né? Numa dissertação, essa construção da dissertação, desculpa, essa ideia do autor, né? Tese é a ideia. E na 28, vocês tinham que escrever no caderno. Em seguida, passaremos a analisar os recursos. Vou colocar ali para vocês lerem. Os recursos para que possamos analisar os recursos de coesão textual empregando no texto. Responda as questões. Qual palavra do segundo parágrafo estabelece a ligação com o primeiro? Qual é a palavrinha lá? Lá no primeiro parágrafo vocês têm... Voltem lá. Estão no primeiro parágrafo ali? Tem uma palavrinha que está ligando... Que palavra do segundo parágrafo estabelece uma ligação com o primeiro? É a primeira palavrinha ali do segundo parágrafo. Ele. Ele, isso mesmo. Então, a palavrinha ele, né? Ó. Ela faz referência... Quem é ele ali no caso? O menino que trabalha, né? Então, o menino que trabalha, né? Tá vendendo amendoim. Lembram lá da história do texto? Sim. Ah, tá. Né? Nas portas, né? Gustavo lembra. O menino vende amendoim de porta em porta, né? Então, quando ela faz referência a ele, ela está fazendo, falando menino. desse menino, né? E na B, lá no 6º parágrafo, que recurso a autora usa para retomar a pessoa citada nos 2 primeiros parágrafos? Que expressão? Nossa, travou demais aqui, pro. Como se ela tivesse mais amizade com o menino, tivesse intimidade. O que ela fala ali? Meu amigo. Meu amigo, isso mesmo. Quanto ao meu amigo, muito bem. E no 3º e 4º parágrafo, há palavras que estabelecem ligação com os parágrafos anteriores? Dessa forma aí que a gente fez essas questões? Sim. Ela faz referência? Não. Não, ela não faz referência, né? Ela fala, continua falando, mas ela não faz nenhuma palavrinha ali de expressão, né? Referente à intimidade entre, como se ela conhecesse o menino. Como é que o leitor sabe que o 3º e o 4º parágrafo tem uma ligação com os 2 parágrafos anteriores? Porque eles estão no mesmo texto? Estão no mesmo texto, com certeza. E porque ela está falando sobre o trabalho infantil, né? Faz uma relação ali entre o trabalho infantil. E na outra página, vocês tinham a letra D. Qual o recurso de coesão e coesão textual empregado no 5º parágrafo? O que ela fala lá? Qual é quando a autora está pensando, né? Quando ela quer falar ali o que ela está pensando, qual é a palavrinha que ela usa? Sendo o quê? Aqui, ó. Ao meu ponto de vista, né? Ao meu Também tem ver, sendo né? o quê ali? Isso mesmo, né? Ó, eu penso, também pode ser esse, tá, Gustavo? Uhum. E depois, na outra, como é que tá o nosso tempo aqui? E depois, na outra, que ligação esse recurso estabelece entre os 2 parágrafos? Eles falam da mesma pessoa, né? Está tendo uma
Relação ali de quê? A expressão, quando ela diz que ao meu ver, ela acaba fazendo uma relação dos dois parágrafos que têm o mesmo sentido, tá? E na outra, deixa a prof finalizar aqui.